E eu sinto que esse amigo, ele cuida de mim, se importa comigo. E que todas as vezes que eu tive no mundo com meu coração quebrado, meu coração em pedacinho, às vezes ele me colocou no colo e colou pedaço por pedaço. E me colocou de pé. Então vale a pena. Vale a pena você andar em obediência. Vale a pena você obedecer a palavra de Deus. Vale a pena você dar o primeiro passo para Jesus. Vale a pena você confiar a tua vida em Deus. Vale a pena. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o cenário tá um pouco diferente. Eu tô de férias, eu tô viajando. Eu estive alguns dias em Minas, né, com os amigos. Depois voltei pra casa. E agora eu tô em Salvador. Tô de férias aqui com a família. Eu andei sumida um pouquinho do canal, né? Aconteceram muitas coisas, né, na minha vida. Esse tempinho que eu andei afastada do canal, mas não foi por falta de conteúdo, não foi por falta de tempo nem nada. Foi porque aconteceram algumas coisas sucessivamente, aconteceram coisas sucessivamente e acabou que as gravações foram ficando para segundo plano. Eu queria trazer um assunto bem diferente aqui no canal hoje. Na verdade, não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou falar sobre isso, mas é um assunto que impactou e vem impactando a minha vida, então eu queria compartilhar com vocês e eu espero que possa chegar ao máximo de pessoas e ajudar também, como me ajudou. Eu quero contar para você como que eu encontrei felicidade na minha vida, como eu encontrei paz na minha vida e como eu consigo e posso viver com essa paz e alegria no meu coração dia após dia, mesmo com toda a minha dificuldade de ser humano, mesmo com toda a minha dificuldade do dia, da vida, mas viver com paz e alegria. Como que eu faço isso? Eu quero dividir e compartilhar com você. Vou tentar resumir o máximo, porque, poxa, trata-se da minha vida, né? Bom, para quem não sabe, eu sou de uma família evangélica. Quando eu nasci, meus pais, eles já eram evangélicos, os meus avós, os meus tios, toda a minha família era evangélica. E eu cresci, né, na igreja. Eu lembro que eu participava do conjunto das crianças, que tinha escola bíblica dominical, né? Eu lembro que na minha juventude, né, na minha adolescência também, estava na igreja, junto com os meus irmãos. E a partir da minha adolescência, na verdade, né, a minha pré-adolescência e na minha adolescência para a vida adulta, eu tive curiosidade de conhecer o mundo. Fui perdendo interesse de ir para a igreja, fui perdendo interesse das coisas de Deus, não queria saber mais das coisas de Deus. Comecei a conhecer ter novas amizades, né? Conhecer novas pessoas. E o mundo foi me influenciando de forma que eu me afastasse dos caminhos de Deus. Depois disso, eu comecei a namorar, né? E comecei a viver uma vida de pecado. Conheci as drogas, conheci a bebida, conheci o sexo. E a cada dia eu ia me afundando mais nisso. Hoje em dia, eu acho que para as pessoas, né, para as pessoas que estão imersas nisso,
é muito comum ter uma vida dessa forma, né? Mas a verdade é que Deus não nos criou para isso. Quem conhece a palavra sabe o que eu estou falando. E por muito tempo eu vivi nesse mundo, no meio dos vícios, no meio das desilusões amorosas, né? No meio das crises familiares, indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Mas assim, eu tenho um diferencial na minha vida que fez toda a diferença, né? Tem pessoas que têm dificuldade de arrumar emprego, tem pessoas que têm dificuldade de N dificuldades. A minha dificuldade, o que mais me atinge, na verdade, o que mais me machucou na minha vida inteira foi a minha vida sentimental. Né? Tem pessoas que, quando não tem a vida sentimental bem resolvida, isso acaba respingando em todo o resto. E foi o que aconteceu comigo. Não estou querendo dizer que se a minha vida sentimental estiver bem resolvida, que todo o resto vai estar bem resolvido. Não me entenda mal. Até porque hoje eu não tenho namorado, eu não sou casada e eu me sinto muito bem resolvida, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes uma mágoa na sua vida sentimental abre portas para coisas ruins, sabe? Como, por exemplo, depressão, por exemplo, vícios, dependência emocional, e isso é muito ruim. Como que tudo isso começou? Como eu tinha falado para vocês, o que me impulsionou para tudo isso foi a minha vida sentimental. Em determinada época da minha vida eu conheci uma pessoa, eu fiquei 5 anos com essa pessoa e foi um relacionamento terrível, onde havia agressão psicológica, agressão verbal, agressão física. Eu fiquei uma pessoa totalmente transfigurada, emocionalmente falando, porque foi um relacionamento que acabou com a minha autoestima. Foi um relacionamento onde me causou mais dependência emocional que eu já tinha. Então, depois de 5 anos, eu consegui me ver livre desse relacionamento, porque eu tive que também ir embora do estado, né, de onde eu sou, de onde eu nasci. Eu fiquei 2 anos nesse outro estado e assim, eu não queria conhecer ninguém, eu não estava pronta para nenhum tipo de relacionamento, porque eu precisava cuidar de mim, eu precisava me reorganizar, né, por dentro, eu precisava respirar, colocar o meu eu em ordem. Né, me reinventar, melhor dizendo. Mas, infelizmente, eu conheci uma pessoa que aparentemente parecia ser muito legal, aparentemente parecia estar interessado. E, cara, eu sou do tipo de pessoa que eu não fico fazendo joguinho. Se eu estiver num relacionamento, eu entro nesse relacionamento de verdade. Eu lembro que teve uma época, uma vez, que eu chamei ele para conversar tudo, inclusive. E assim, resumindo a história, poxa, se você quiser brincar comigo, pô, você vai brincar com outra pessoa. O mundo tá cheio de mulheres que querem brincadeira. Pô, eu tenho meu filho, sou mãe solteira, né? Tenho o meu trabalho, eu não quero ter os meus vizinhos, eu não quero passar mau exemplo pro meu filho, pros meus vizinhos, pra minha família. Então, assim, tá livre pra viver a tua vida e me deixar em paz. Né? Eu achei que com esse tipo de conversa seria o suficiente pra pessoa entender que eu queria ficar em paz, eu queria ficar de boa, que eu não queria nenhum tipo de bagunça, né? Mas eu não sei porquê, eu acho que essa pessoa também estava ferida, sabe? Precisava se sentir homem, sabe? Eu não sei o que aconteceu, até porque quando a gente terminou, a gente não teve a oportunidade de conversar, ele simplesmente parou de falar comigo e sumiu. Mas, assim, todos os meus relacionamentos, todos os términos me deixam muito mal. Todos os términos me deixam muito mal. Mas, em particular, esse,
eu fiquei muito mal, fiquei muito para baixo. Não pela pessoa, mas por ter se repetido tantas vezes isso na minha vida. Eu procurava um motivo, procurava um porquê e nada explicava esse tipo de círculo vicioso que acontecia sempre na minha vida. Sempre acontecia na minha vida e eu ficava muito triste. Foi aí onde eu me entreguei pro vício da bebida. Eu comecei a beber muito. Eu não queria saber de Jesus, não queria saber. Eu não queria ouvir nada de Deus, né? E comecei a sair por aí, comecei a ficar e fui tendo essa vida, sabe, ladeira abaixo. Bom, para quem às vezes a gente vê na internet pessoas falando, mulheres falando que ser vagabunda hoje ainda tá na moda, sabe? Que você ficar com um e com o outro é normal, é super comum. Eu não tô querendo dizer que essas pessoas estão erradas, mas você ficar com um e outro, às vezes você quer conhecer alguém, quer dar oportunidade para alguém e não dá certo, beleza. Mas ficar com um e outro, ficar com um e outro porque quer, eu acho que isso não é comum, não é normal. Então, bem de um modo geral, eu cheguei ao fundo do poço. Cheguei ao fundo do poço psicologicamente falando. Porque há quem diga assim pra mim, principalmente na época: poxa, tua vida é boa, você é bonita, você é independente, você tem seu emprego, todo mundo queria ser você. Mas eu sempre me sentia muito frustrada, principalmente com a minha vida sentimental, onde o inimigo ele havia trabalhado muito no sentido de rejeição, né, de traição e abandono. Então foram marcas e feridas que são difíceis de você lidar, de você sarar, né, de você conviver. Então foi onde eu me entreguei mesmo para o mundo, né, e cada vez mais abrindo mais essa ferida. Do mesmo jeito que eu sofria, eu já não me importava mais porque eu achava que não tinha solução, até que tinha, mas eu achava assim que a vida é assim, sabe? Como nas canções, né? Que canta como Marília Mendonça, como Zé Neto Cristiano, que o amor foi embora e que a ferida tá ali doendo, que você tinha que beber para esquecer, que todo mundo sofre mesmo, eu não quero ninguém se ninguém me quer. Então eu vivia isso, era o que eu vivia, Thierry. Eu sofria tanto que chegou um tempo na minha vida que esse sofrimento adormeceu, mas não porque eu não sofria mais, eu sofria, mas era porque eu entendia que aquele sofrimento era comum, a vida é assim mesmo, sabe? Eu não acreditava no amor, não acreditava no cuidado, sabe? Eu não acreditava que um dia eu poderia encontrar alguém que poderia cuidar de mim, que poderia ser enviado por Deus para cuidar de mim. Então eu me envolvia mesmo com pessoas por dependência emocional, por carência, sabe? Ficava com pessoas que não tinha nada a ver, bebia, ficava com pessoas que não tinha nada a ver, pessoas que eu olhava assim no dia seguinte e falei, nossa, como que eu fui, como que eu tive essa capacidade de ficar com uma pessoa, de dar um beijo nessa pessoa que não tem nada a ver, sabe? Eca, nossa. Mas é o que a bebida faz, né? Te joga no meio do lixo, te faz passar vergonha, te faz fazer coisas que não tem nada a ver. Enfim. Eu voltei para o meu estado onde eu nasci. Eu acabei conhecendo outra pessoa
E acabei gostando dessa pessoa, porque eu tinha também dificuldade de gostar, né? Só que mais uma vez não deu certo, não deu certo. E cara, eu fiquei pirada. Se eu tava na bebida, eu me afundei mais ainda. Eu lembro que eu cheguei uma vez, falei com a minha cunhada, falei, cara, vamos beber hoje. Pô, deu uma merda aqui, pô, falei com o cara, eu acho que ele não vai, tipo, superar. E se ele disser que não, hoje eu vou beber. Porque era aquilo que eu fazia mesmo nas canções. Então, não deu certo. Eu bebi mesmo nesse dia. E como eu tinha já havia criado uma dependência alcoólica, isso na minha vida profissional respingava muito. Eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia ter uma cabeça boa para trabalhar, para me envolver no que eu estava fazendo. Sabe, eu era uma pessoa doente mesmo. Eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser uma boa funcionária, eu não conseguia ser uma boa irmã, eu não conseguia ser uma boa amiga. Eu só vivia pensando na próxima vez que eu poderia beber, que eu poderia sair pelo mundo, que eu poderia fazer um monte de coisa e satisfazer os desejos da minha carne. Eu vivia em função disso, né? Fumava muito, gostava de treinar, eu sempre gostei de treinar e isso me atrapalhava, tirava a minha saúde. E eu lembro que um dia eu estava no trabalho e eu tinha ido alcoolizada, né, trabalhar. Era costume eu ir alcoolizada trabalhar. Nesse dia, eu passei a noite acordada, bebendo e fazendo um monte de coisa. E para não chegar muito cedo no trabalho, eu fiquei bebendo numa padaria que tinha perto de casa, tava bebendo cerveja. Aí quando deu horário, eu fui. Fui embora trabalhar. A bebida, né, o álcool, no caso, ele me deixava mais tranquila, fugia da realidade, né? Só que por volta aqui dos umas 10 horas da manhã, aquele efeito do álcool já estava passando, então eu precisava beber mais. Então eu procurei dali, procurei daqui, não tinha bebida alcoólica. Então eu falei, poxa, eu preciso ir embora, eu vou embora porque eu não estou passando bem. Então a pessoa que era responsável pelo setor de onde eu trabalho, de onde eu trabalhava, ele falou, você pode até ir embora, mas você primeiro vai ter que. Primeiro você passa no ambulatório. E aí eu fui e passei no ambulatório, eu expliquei tudo o que estava acontecendo, né? Mas assim, pelo meu estado, ele percebeu que havia alguma coisa por trás daquilo ali. E aí ele começou a entrar na minha vida com perguntas que eu fui respondendo sem perceber, né? E quando eu me dei conta, eu estava ali chorando, falando em tirar minha vida, mas que eu não tinha coragem de fazer aquilo, porque eu sabia que eu ia para o inferno, né? Eu respeito a crença de vocês, eu peço que vocês também respeitem a minha. Não critico, eu também. Se vocês quiserem criticar, vocês podem ficar à vontade, só sabem que eu não vou responder. Isso não me atinge. Mas, enfim. Então, ele achou por bem me encaminhar para um setor especializado em psicologia e foi o que aconteceu. Resumindo, eu fiquei 2 dias internada com medicação forte para dormir, para me acalmar, né, para me desintoxicar mentalmente, porque na verdade eu troquei uma droga por outra. Mas enfim, eu saí dali querendo mudar minha vida, sabe? Eu lembro que a enfermeira, assim que eu cheguei ali, na verdade, saí do ambiente de trabalho, mas eu queria beber, eu precisava beber. Então,
A enfermeira ela falou assim pra mim, olha, você chegou aqui, né, no estado que você chegou. Se eu fosse você, já que você chegou aqui, poxa, se trata. Porque só vai fazer assim. E você vai parar no mesmo lugar. Então, escute o que você tem pra escutar, viva o que você tem pra viver aqui dentro e viva a tua vida depois, lá fora. E aí eu falei, poxa, realmente, tô cansada de viver dessa forma, sabe? E aí eu fiquei ali. Então, quando eu saí dali, né, meus irmãos, minha família foram me buscar, foi um gesto muito bonito, eu fiquei até emocionada, meu irmão Felipe, a minha irmã Tito, o Thiago, minha cunhada Gabi, todos foram me receber lá na saída do hospital. E aí eu falei pra mim mesma que eu queria mudar. Aconteceram algumas coisas, né, que eu acho que não convém falar aqui. E aí foi onde eu decidi viver pra Jesus, sabe? Só que eu ainda tinha muitos vícios, principalmente cigarro e bebida alcoólica. Foram duas coisas que eu tive mais dificuldade assim, para largar. Bancos e barrancos, eu fui vivendo em pecado, mas pedindo a graça de Deus, pedindo misericórdia, pedindo para que Ele entrasse na minha vida de verdade, que Ele mudasse a minha vida, que Ele me desse uma oportunidade, uma nova oportunidade de estar com Ele, em espírito, em verdade, coração. E aí eu sempre via que o meu irmão, ele ia para uma igreja. Algumas vezes eu fui com ele, mas eu tinha... Na verdade, eu tenho até hoje muito... Eu fico incomodada com a pessoa que fala muito, sabe? Geralmente os pastores, eles falam bastante. Por que eu tenho esse incômodo? Vou fazer um próximo vídeo, vou falar mais sobre isso. A palavra de Deus diz, ensina ao teu filho o caminho que deve andar para que quando cresça não se desvie dele. E como eu tive pais evangélicos, cristãos, eles ensinaram a gente, levando a gente para a igreja. Não tinha necessariamente uma conversa. Eu lembro que algumas vezes a minha mãe conversou comigo, eu não vou ser hipócrita, mas o meu pai, principalmente, meu pai que me perdoe, mas é verdade, né, pai? Ele não era muito de conversar, ele fazia as coisas, me levava obrigada para a igreja. Eu lembro que uma vez eu convencia ele a dizer, e disse para ele que eu não queria ir. E ele me deixou em casa, mas não sei porque no meio do caminho ele teve que voltar e aproveitou e me levou para a igreja. Então eu me sentia obrigada a ficar sentada ali ouvindo o pastor falar. E por anos foi assim, então eu criei uma repulsa, um mal-estar de estar ali obrigada, né, sem entender o porquê que eu tinha que ir para a igreja. Então, quando eu não queria ir para a igreja, eu me sentia muito obrigada, eu me sentia muito incomodada, porque eu me sentia obrigada a estar ali, ouvindo aquilo ali me fazia reviver toda aquela coisa de infância, de ter sido obrigada e tal. Então, para mim, foi muito ruim. E eu sempre fui uma pessoa muito crítica, sabe? Até mesmo com a palavra de Deus, né? Então eu não aceitava qualquer coisa que falava assim pra mim. Tinha que fazer muito sentido, tinha que refletir muito sobre aquilo e realmente tinha que ser muito verdade. Tô dizendo que a palavra de Deus não é verdade, mas dependendo da forma que você vem falar pra mim, eu falo, ah, tá, beleza. Até que eu um dia comecei a frequentar a igreja do meu irmão, né? E muita coisa da qual eu já sabia e já ouvia e tinha aprendido aquilo ali também dentro da palavra, da casa de Deus. Muitas daquelas coisas começaram a fazer um sentido para mim, deram um novo sentido para mim, né? Um novo sentido de vida, um novo entendimento, e foi onde o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Então, quando eu comecei a caminhar, eu entendi o que é você se arrepender dos teus pecados. Eu entendi o que é você dar brecha e ilegalidade no mundo espiritual, né? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença, porque
à medida que eu deixei a palavra de Deus entrar na minha vida, à medida que eu deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida, na minha mente, eu pude ir entendendo o que é ter uma vida com Deus, o que é ter uma vida de integridade com Deus. E aí eu fui começando a deixar o pecado, o Espírito Santo de Deus começou a me libertar de certas práticas crônicas, antigas, que eu vinha vivendo na minha vida. Então o Espírito Santo de Deus começou a me libertar quanto a isso. Eu fui começando a ver uma nova Débora, uma pessoa totalmente diferente da qual eu era, começando a fazer coisas totalmente diferentes das quais eu já fazia. E aí foi quando eu comecei a sentir paz e felicidade. Foi só pelo simples fato de viver a palavra de Deus, né? De ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Foi quando eu comecei a sentir felicidade e paz na minha vida. Eu me senti incomodada muitas das vezes, porque tem muita gente que fala assim, mas cristão não pode beber, cristão não pode usar roupa tal, cristão não pode fazer isso, cristão não pode fazer aquilo. Não é nada disso. Eu tive muita dificuldade de voltar para Jesus por causa disso, por causa de críticas, por causa de ensinamento, né? Mas depois de eu entender o que é você se converter e ir para Jesus, o próprio Espírito Santo ele te convence do que é certo, do que é errado, e ele te orienta. Eu achava que eu teria que mudar a minha vida completamente, sabe? E eu não tinha vontade de mudar nada. Então eu fui, mas eu também não queria ir para o mundo, eu não queria viver a derrota que era a minha vida no mundo. Então eu fui fazendo as coisas, não fui fechando as portas das legalidades que eu havia dado para o mal agir na minha vida. E eu comecei a contemplar e ver tudo mudar. Eu comecei a me incomodar com certos tipos de coisas que eu fazia. Eu comecei a me incomodar com certos tipos de coisas que eu usava. Eu comecei a me incomodar com certos tipos de coisas que eu consumia. Eu comecei a mudar a minha vida. E aí eu pude entender a importância de você viver em obediência à palavra de Deus. Fui entendendo a forma que o Espírito Santo direciona a sua vida, a forma que ele se comunica com a gente, a forma que eu fui entendendo a importância de uma vida de oração. Eu fui entendendo a força que tem o jejum na vida de um cristão. Eu fui entendendo o que é a palavra de Deus na vida do cristão, que é você ter a prática de fazer a leitura da palavra de Deus. Então, assim, agora eu falei bem superficialmente o que aconteceu, tudo o que aconteceu na minha vida. Eu confesso que se eu não tivesse dado o primeiro passo, Deus estaria me esperando até agora, porque as coisas não acontecem dessa forma. A minha irmã, por exemplo, não gosta que eu falo dela, mas eu vou falar. Ela fala assim, mas eu oro, o dia que Deus quiser me mudar, Ele vai mudar. E realmente, o dia que Ele quiser mudar, Ele vai mudar, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer primeiro a escolha. E hoje eu sou feliz. Hoje eu continuo tendo os mesmos problemas, mas eu tenho me colocado de forma diferente diante desses problemas. Não totalmente os mesmos problemas, porque o que mudou? Hoje eu sou uma boa mãe, hoje eu sou uma boa funcionária,
hoje eu sou uma boa amiga, hoje eu sou uma boa irmã, hoje eu sou uma boa filha, hoje eu sou uma boa serva de Deus. Eu não estou querendo dizer que eu sou uma pessoa perfeita, até porque eu sou um ser humano, nós temos falhas, mas a cada dia eu procuro acertar. Por muito tempo eu pensava em fazer uma terapia, né, em me tratar, mas eu não precisava de nada disso. O que eu precisava, na verdade, era de Jesus, né? Cristo mudou o meu viver, hoje eu sou liberta, eu sou feliz, de verdade. Felicidade para mim é você, em qualquer circunstância, saber que pode contar com alguém, se sentir bem por isso, sabe? Não se preocupar demasiadamente ao ponto de você desenvolver um quadro de ansiedade, por exemplo, que eu tinha muito. E eu vejo o cuidado de Deus que Ele tem na minha vida, os mínimos detalhes. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. E as coisas estão acontecendo finalmente na minha vida. Tudo que Ele falou que ia fazer, Ele tem feito. E eu sou feliz e grata por isso, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou continuar com o propósito aqui do canal, mas também vou trazer mais vídeos como esse. Eu acho muito que eu tenho que compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, né? E eu penso que não no intuito de ganhar like e de novos inscritos, mas eu penso que esse tipo de conteúdo chegando em vidas, né? Eu peço a Deus que esse tipo de conteúdo, que quando chegue, que influencie pro bem. Se você conhece alguém, né, que tá mal, né, que se encontra no meio do vício, das drogas, decepção amorosa, envie esse vídeo para essa pessoa, compartilha. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho mais preocupação com nada na minha vida. A única, entre aspas, a única coisa em que eu me preocupo de verdade é com a minha vida espiritual com Deus. Hoje mesmo eu acordei, ontem na verdade, e eu não estava me sentindo tão bem assim por algumas coisas que tinham acontecido, sabe? E aí hoje eu fiz um jejum a Deus, né? Eu fiz um sacrifício de jejum a Deus pela minha vida espiritual e foi algo maravilhoso. Foi algo que eu pude vivenciar, muito bom. A gente que está passando, que está vivendo realmente experiência com Deus, consegue entender do que eu chegar aqui e simplesmente falar. Mas eu sinto realmente que eu tenho um amigo. E eu sinto que esse amigo, ele cuida de mim. Se importa comigo. E que todas as vezes que eu tive no mundo com meu coração quebrado, meu coração em pedacinho, todas as vezes ele me colocou no colo e colou pedaço por pedaço e me colocou de pé. Então vale a pena. Vale a pena você andar em obediência. Vale a pena você obedecer a palavra de Deus.
Vale a pena você dar o primeiro passo para Jesus. Vale a pena você confiar a tua vida em Deus. Vale a pena. Um grande abraço e até a próxima.